nosso IGTV. Então é importante que vocês também acompanhem todos os outros IGTVs que eu e Jaque fizemos, né, Jaque? Tá me ouvindo? Tá Olá, conectando aqui. tá meio. Olá a todos. Olá, Lari. Oi, Jaque, boa noite, Boa bem-vinda. noite. Obrigada. Mais um dia de tenda com essa lua, com esse eclipse maravilhoso que aconteceu. Intenso. Intenso, perfeito. Quem tiver conseguindo olhar a lua, o áudio da outra está ruim. O meu áudio está ruim? Você está me ouvindo, Lari? Ele tá com um pouco de eco, mas eu tô te ouvindo bem. Se vocês puderem dar um feedback. Pois é. Quem tiver conseguindo olhar a lua de casa, tem uma estrela fixa, né, que parece ser fixa assim perto dela, que é Júpiter. Que a gente está tendo uma mega conjunção da Lua, do Júpiter, tem outros envolvidos aí. Tem também Saturno e tudo isso em Capricórnio, que foi esse eclipse que a gente teve ontem, de madrugada. Eclipse forte, né, já que eu tive a oportunidade de estar na praia, de estar de frente para o mar, mas é importante a gente começar a criar essas conexões, né, individuais, independente de onde a gente estiver. Jaque, eu queria, antes da gente começar, né, a gente escolheu esse tema da tenda de lua cheia, de maternidade e nutrição. Então, como que a gente já falou de Deméter, a gente já falou de Perséfone e em todas as nossas outras lives. Como que hoje seria trazer esse arquétipo dessa mulher forte, né, de Deméter, para esse contemporâneo? Boa, Lari. Então, o arquétipo da Deméter, uma mulher que tem essa Deméter muito forte, ele é assim inconfundível. É aquela mulher que ela é mãe instintiva. Ela meio que nasceu para isso, sabe? Ela é uma pessoa que, independente de ser mãe biológica, está sempre preocupada em cuidar, em criar. Tudo que é mais indefeso, tudo que é mais pueril, mais carente, ela vai estar ali querendo nutrir, querendo estar junto, querendo acompanhar. É uma coisa instintiva, né, de quem tem esse arquétipo muito forte. Todas as deusas, elas são mães, né? Você pode ser uma pessoa com uma tendência mais Ártemis e ser mãe, mais Atena e ser mãe, mais Afrodite e ser mãe. Só que a pessoa que ela tem esse arquétipo de Deméter forte, ela se doa inteiramente para isso, para os filhos. A criação dos filhos é a coisa mais importante da vida dela, assim, é uma coisa natural. Não é que ela esteja forçando uma barra ou que ela não tenha mais o que fazer da vida. Não, é porque é dela e ela se sente realizada, ela se sente plena se doando para os filhos e acompanhando o crescimento deles. Então é um tipo de arquétipo que a gente vai ver aqui. Então, simbolicamente, a Deméter ela representa tudo que se relaciona com a terra, com a natureza vegetativa. Na Grécia, ela era a deusa dos cereais, né? Tem os mistérios de Eleusis que a gente viu aqui, já em várias lives. Então, ela tem esse lugar do mistério da semente, né? Para quem nunca viu uma live nossa, os mistérios de Eleusis são os ritos de louvação. Porque, assim, tem uma coisa muito legal que é as esculturas que louvavam a energia da Grande Mãe. Por exemplo, em Creta tinha esse culto à deusa muito forte. E acredita-se que a Grécia, a Deméter, ela tenha sido herdada diretamente desses ritos da Grande Mãe, que a gente viu aqui que é a deusa de mil nomes. Então, os ritos, os mistérios de Eleusis, eles estão muito próximos aos ritos de louvação à Grande Mãe como eram. E a gente viu também que que os mistérios de Eleusis, eles louvavam, na verdade, duas deusas maduras, né? Que é a Deméter e a Perséfone, porque a vida não anda sem a morte. Uma coisa complementa a outra. Não há vida sem haver morte. E vice-versa. A gente teve aqui as lives até falando sobre isso, sobre a necessidade de se deixar morrer também, até determinados padrões dentro da gente.
E já que, e para quem quiser acompanhar depois, para entender melhor sobre o mito de Deméter e Perséfone, acessa o nosso conteúdo lá no IGTV do Mundo Avernal. Eu já falei dela no Mundo Avernal, porque assim, foi como eu disse, não tem como falar de Deméter sem falar de Perséfone. Então, eu já falei dela nessas lives, e já, até porque eu falei do. E também falei dela no Deusa de Mil Nomes, que eu falei dos contos, né? De Inanna e Eris Figal, que provavelmente deram origem ao conto de Deméter e Perséfone. E o conto de Ísis, que provavelmente é a parte Deméter, né? O que aconteceu com a Deméter e a iniciação como se iniciou os mistérios de Eleusis, foi colhido também do mito de Ísis, porque são muito próximos, muito parecidos. Então, quem gosta desse assunto vale assistir. Então, Deméter, ela quando criança, ela é aquela criança que gosta de brincar de boneca, que ajuda a mãe se tiver uma outra criança em casa, que já tem esse lugar desde criança, que é essa vontade de nutrir, né? Não necessariamente ser mãe, ela pode até nem se tornar mãe, por algum motivo ela não se tornou mãe, mas ela é uma cuidadora e ela vai cuidar por exemplo, ONGs de animais, ou então trabalho social, alguma coisa ela vai arrumar para doar o seu tempo e cuidar de quem ela acredita serem os mais frágeis, né? Por isso que eu dei o exemplo primeiro de ONG de animais. Os animais são indefesos, né? Eles dependem da gente. Então, provavelmente, se ela não se tornar mãe, ela vai para algum lugar assim, mas ela vai cuidar, ela vai nutrir de alguma maneira. Então, eu estava falando aqui que todas as deusas são mães, né? Então, você pode ter a Hera, por exemplo, que é um arquétipo. Se ela for mãe, ela é aquela mãe que quer que a filha seja uma Miss, que projeta um status social de todas. A Atena é aquela mãe ritual, ela gosta, né? Pode ser uma mãe Ô, super liberal. Jaque, eu vou pedir só para você Tá. interromper e pedir para as pessoas para saber se a sua conexão tá boa, porque para mim tá cortando muito. Para mim a sua também tá cortando muito. Eu tô me vendo bem e eu tô ouvindo bem seu áudio, mas a sua imagem fica cortando. Então, para mim a sua imagem tá completamente cortada. E deixa eu ver aqui. Acontece. Aí eu tô Gente, no. vocês podem. Eu tô do lado do roteador. Gente, vocês conseguem me dar um feedback pra gente de quem que vocês estão ouvindo? Se vocês estão ouvindo bem, se é só uma questão minha e da Jaque. Pessoal. Tô até travado aqui pra mim. Agora eu tô te vendo bem, porque o meu tá oscilando muito. Agora eu tô te vendo um pouco melhor também. Bom, vamos continuar, Jaque. Qualquer coisa eu te aviso aqui. Tá, me avisa, porque como eu tô em outro apartamento, não tô no que eu sempre faço, pode ser que a internet aqui não seja tão boa. Então eu tava falando das diversas mães, né? Afrodite, mesmo mãe, assim, mesmo sendo mãe, ela ainda tem essa pegada, né, afroditiana, de gostar de ter prazer, de gostar de seduzir, ela é namoradora, ela gosta de sair, ela gosta né, de trocar. Então, cada mãe tem um determinado aspecto. Porque também você fala assim, Deméter, a mãe, parece que só Deméter, que a pessoa virou mãe, ela virou o arquétipo de Deméter. Claro que o arquétipo de Deméter chega muito junto quando a mulher se torna mãe, mas ela pode, ao longo, né, o filho vai crescendo e ela se tornar uma mãe em outra arquetipia também, né, mais próxima dela, de outro tipo. Sim. Então, a jovem Deméter também, uma característica dessa jovem, ela tem uma relação meio simbiótica com a mãe. Ela admirar muito a mãe, ela querer fazer o que a mãe faz, se a mãe cozinha bem, ela querer cozinhar. Se a mãe dela é uma mãe que é casada e tem um lar e cuida do lar, ela vai querer ter uma família e ser como a mãe. Se essa menina Deméter, que tem essa relação simbiótica com a mãe,
tiver uma mãe que, assim, mais fraca, menos potente, uma mãe com algum problema, que não seja tão presente, isso pode gerar algumas coisas, né? Ela pode se tornar mãe dessa mãe, então ela Uhum. querer nutrir, ela querer cuidar dessa mãe, ou então ela pode querer, assim, se ela não conseguir, tiver alguma questão, ela pode querer sair de casa cedo, ter a própria família dela, engravidar cedo. Né, a gente vê que tem adolescentes que engravidam. Ela pode ser precoce nesse sentido, porque ela vai querer assumir esse papel de mãe. E se isso não estiver acontecendo, né, ela não tiver uma mãe presente, ela pode acabar ela virando a mãe de alguma maneira. Então, se alguém aí está se identificando com o arquétipo de Deméter, é por aí que ele vai. Eu, Total, total. eu, total. Então, ó, quando a Deméter ela vem a se casar, ela, diferente dos outros arquétipos, o que ela vai buscar num parceiro, num homem, numa mulher, é alguém que ela acha que vai segurar a onda com os filhos, que vai ser uma pessoa boa, que vai cuidar dos filhos, que vai estar presente, que vai saber passar ensinamentos interessantes. Ela vai por esse viés. Não importa se a pessoa, o que a pessoa faz da vida, né? Não importa que a pessoa seja rica de conteúdo, de valores e seja uma pessoa presente, que vai ser um bom pai ou uma boa mãe, né, para ajudar ela a criar essa criança. Então é isso que ela busca. E também vai estar preocupada com o sustento dos filhos. Essa arquetipia, ela tem uma relação bastante ingênua com o profissional, também com o dinheiro, bastante dificuldade de lidar com isso. Porque ela não é como a Atena, ou como uma Hera, ou como uma Ártemis. Ela não procura assim, a independência, a realização profissional. Isso não é a coisa mais importante para ela. Que a gente vê aqui que a Atena precisa, né, ela tem a coisa do intelecto, de se posicionar nesse mundo patriarcal, de até reproduzir muito desse mundo patriarcal, né, dela entrar nesse lugar da business woman. Gente, a conexão com a Jaque aqui caiu. Ah! Eu vou voltar aqui. Tá entrando. Ó, passei pro meu 4G para ver se melhora, porque a Nossa, internet. agora tá perfeito, Jaque. Ah, eu devia ter deixado no 4G. Tá Bom, perfeito agora. então onde eu Pra mim, estava. para mim, para mim parou no Businesswoman. Ah, tá. Eu estava falando que dessas arquetipias, né? Que como ela não é como Atena, que precisa se colocar intelectualmente, não é como Hera, que busca um status social, e não é como Afrodite, né? Que quer aparecer de uma forma sedutora, musa, diva. Ela não tem essa preocupação. Então, como a preocupação principal dela é nutrir, criar esses filhos, e ela é isso que a transborda, ela pode ter uma dificuldade de se relacionar com esse dinheiro e acabar deixando muito na mão do outro essa Sim, função de gerir o sustento do lar, porque a gente sabe que numa sociedade moderna é problemático, né? Mas é da natureza dela não ser muito conectada com isso. Então, assim, trabalho e dinheiro, geralmente ela deixa para o parceiro, porque não faz parte da sua estrutura mental querer ser independente, exatamente assim, nesse sentido. E aí, e muitas vezes é inconsciente, né, Jaque? Não tem essa consciência. não tem essa consciência, e é mais forte do que ela, porque ela está tão preocupada com a criação dos filhos, com não perder nenhum momento dela, em estar ali presente, em nutrir aquilo que ela tem, né, daquela relação familiar, que ela não sobra tempo para essas outras coisas. E quando ela é obrigada né, a trabalhar, a não estar com o filho, a não criar o filho, a gente vai vendo que ela vai também não vai ficando bom para ela, ela vai se tornando uma mulher infeliz, porque para ela quer estar ali, ela quer estar naquela casa, quer cuidar dos filhos dela, ela não quer se apartar da sociedade. Não quer dizer que ela vai ficar em casa só cuidando dos filhos, ela quer ser uma mulher ativa, mas assim,
esse lugar de você trabalhar 8 horas por dia, mal ter tempo para os seus filhos, né? Ter que colocar numa creche, ou ficar com uma babá, isso para ela é o terror, porque ela quer estar presente, ela não quer passar para outra pessoa essa função e fazer outra coisa da vida dela, né? Então, assim, ela vai sofrer, ela vai sentir se ela for obrigada nesse lugar. Então, cadê? Eu sempre tenho o meu roteirinho, eu me perco, eu começo a falar. Então, olha, a Deméter, a mulher que tem esse arquétipo, caso ela venha se divorciar, ela pode passar por muitas dificuldades, porque ela, ao virar mãe solteira, né, que é uma sociedade que a princípio favorece os homens, né? É complicado para a mulher gerir isso. Então, ó, a mulher solteira, profissional, ocupada com trabalho, ao mesmo tempo dona de casa, que leva os filhos para cá e para lá, ela tem muito pouco em comum com essa sociedade moderna, né? A realidade do nosso sistema, ele pune as mães que não são parte de uma unidade matrimonial, né? Praticamente, porque ele exige muito da mulher e não tem estrutura para que a mulher tenha uma folga, né? Ou se ela quer ser uma mãe, tá ali por inteiro, e ao mesmo tempo ter um trabalho, e ao mesmo tempo ter a casa, é muito enlouquecedor, porque desestruturante, né? Uma sociedade que não tá muito preparada, assim. É meio que E é não tem uma, como. é uma dupla, tripla, uma jornada infinita, né, Jaque? E é uma jornada que, assim, é difícil para ela também se colocar em um outro arquétipo, né? Tentando lidar com esse padrão muito forte, né? É, é muito complicado, porque se ela tiver que se encaixar, se ela for mãe solteira e tiver que se encaixar nessa realidade, não tiver um pai presente, ela vai se enrolar, né? No sentido que não vai ser confortável para ela, porque ela vai ter que dar conta de mil. E para nenhuma mulher, né? Quem mulher que fica confortável de ter que, né? Ter todo o seu trabalho para fazer, você quer dar conta do trabalho, você tem que dar conta dos filhos, você tem que dar conta da casa. Então, assim, é muita coisa para gerir, não é uma sociedade assim muito que facilita, né, para esse lado. Então, assim, a dura realidade do sistema social pune as mães que não são parte de uma unidade matrimonial. Então, isso é uma parte da chaga da Deméter, né? Que a gente estava falando aqui das chagas das deusas, né? Que todo deus tem uma Sim. chaga, segundo Jung. Então, essa parte dessa chaga dessa Deméter moderna é não ter lugar para mulheres solteiras ou mulheres divorciadas, né? Mães solteiras que resolveram fazer uma maternidade independente, né? Sozinhas, ou mães que são divorciadas. E lembrando, né, Jaque, que esse arquétipo, ele engloba também as mulheres que têm esse lado de nutrir, e de cuidar e de acolher, independente se ela tenha um filho ou não. Independente se ela tem um filho ou não. Independente se ela tem um filho ou não. Porque, um exemplo, né? Eu tive um papel invertido com a minha mãe. Uhum. Então, eu sempre me coloquei nesse lugar de cuidar, de cuidar, de cuidar. Mas necessariamente não tenho um filho, mas tenho isso muito forte. Então, é interessante colocar assim também para que as pessoas possam se reconhecer, mesmo que elas não tenham filhos, que esse arquétipo ele se manifesta independente disso. Independente disso. E a pessoa tem indícios, né? Até num relacionamento, assim, porque a sexualidade de uma mulher Deméter é bem saudável, mas ao mesmo tempo ela tem uma tendência a se doar demais para o outro e esquecer até das suas próprias coisas, porque ela quer cuidar da pessoa que está com ela, praticamente, não exatamente como se fosse um filho, mas ela tem esse lugar de cuidar, de querer gerir, de querer estar sempre ali e para estar sempre ali também, ela às vezes não está sempre ali na vida dela, né? Então também tem esse lugar, mesmo que ela ainda não seja, ou que ela não vá se tornar mãe. Ah, ela pode se tornar mãe da mãe, ela pode ter animais, ela pode ter várias formas de De transbordar nutrir. esse lugar da nutrição dela, que é onde ela se torna plena, é onde ela se empodera. Essa é a palavra. Ela se torna empoderada, né? Se torna potente se ela estiver nessa posição, porque é natural. Então, como ela manda bem nisso, ela começa a fazer e a coisa vai, além dela ficar feliz, ela vai vendo que ela vai fazendo aquilo bem, aquilo vai fazendo ela ficar realizada, como tudo na vida, né? A gente faz uma coisa que a gente gosta e começa a dar certo, a gente fica muito feliz. Aquilo vai empoderando a gente. Então, é nesse lugar do filho ou do filho
no sentido, né, do que ela projeta como filho também. Acende um incenso, tá vendo? Uma fumaça passando aqui hoje na nossa live. Deixa eu passar para o outro lado. Não, mas é Então, muito vamos... interessante, muito importante a gente falar desse lugar, desse poder do cuidar, né? Porque muitas vezes as pessoas olham esse cuidar como algo fraco também, né, Jaque? Totalmente. A gente vai ver aqui que até as outras arquetipias de deusas olham o lugar da Deméter com deboche, até um certo bullying, no sentido que, porque assim, gente, foi o que a sociedade fez, né? Como durante muitos séculos a mulher foi obrigada a se casar e ter filho, e ela foi escravizada, ela não podia fazer mais nada da vida dela. Então, muitas mulheres tomaram isso como um horror, pegaram uma repulsa desse lugar da mulher que tem que ficar cuidando dos filhos dentro de casa. Só que uma coisa interessante é que Deméter, ela não é a deusa do lar. A deusa que é associada à deusa do lar é a deusa Hestia, que é da lareira, da chama da casa, né? A Deméter, ela é associada à figura da mãe. E nas culturas matrilineares antigas, a Deméter, ela era a responsável em cuidar de toda a parte agrícola, né? Toda a parte do plantio, toda a parte da alimentação das pessoas, da sociedade. Então, ela era uma pessoa muito ativa. Ela era uma grande mãe, ela tinha esse aspecto nutridor de cuidar da cria dela, mas isso não significava que ela ia ficar presa em casa fazendo isso. Então, quando a gente fala que a gente tem uma sociedade que não é preparada para uma mãe, é porque é uma sociedade que foi enfiando essa mulher que quer ficar com seus filhos em casa, porque o filho não tem espaço em lugar nenhum. Ou ela entra sozinha e deixa o filho com a babá, com a mãe, numa creche, né? Ou ela não tem lugar que ela não entra. Então, assim, ela não tem mais esse lugar que ela pode ser essa mãe companheira que tá lá, tá com o filho e tá fazendo, tá ativa, né? Então, essa Deméter ela foi ficando sufocada, né? Com o passar desses tempos, porque ela não tem mais lugar para ela e começou essa cultura que enaltece, né, a mulher que está dentro desse sistema patriarcal, né, que está trabalhando, está provendo, está, né, uma mulher assim que busca essa igualdade nesse lugar também. Aí ela olha para uma mulher Deméter que quer ficar cuidando do filho e acha que ela é menos, mas não, ela é aquilo que ela é, assim, não tem menos, não tem mais. Inclusive, É, esse pode falar, lugar Jaque. inclusive ela está preocupada com como essa vida vem à Terra, como que esse ser humano vai se desenvolver, porque somos nós que fazemos a sociedade, somos nós que fazemos o mundo. Então, assim, cuidar também das gerações que estão vindo, em todos os sentidos de nutrição, é algo muito fundamental e muito nobre. Então, ela está ali também fazendo essa manutenção, sabe? Da Eu vida. vejo que um dos maiores conflitos é que as pessoas é, acabam acolhendo, né, e acabam comprando esse acolhimento, essa nutrição, esse cuidado como um serviço invisível, né, como um servir que é muito invisível. Então, tudo aquilo que é visível pela sociedade é muito bem visto. Agora, o acolhimento, agora você gerar tudo aquilo aonde não necessariamente você tem um ganho financeiro por isso, acaba, né, deixando muito uma forma invisível de como se ela, né, só tivesse aquela função, né, como E se fosse como se a mulher obrigação fosse dela. como se Ela fosse fosse uma coisa obrigada, natural. natural, e você é obrigada a é isso aí. Você é mãe, é isso aí. O filho é seu e cuida, né? Sendo que a gente viu aqui que tem várias sociedades, inclusive nas culturas matrilineares, muitas, o filho era da comunidade, né? Todo mundo cuidava. E Esparta era do Estado, era um dever do Estado cuidar dos filhos. Então, assim, esse lugar da família, desse modelo de família que a gente conhece, foi um modelo também construído de família, né? Tanto que muitas pessoas adotam esse modelo, né? Monogâmico, tem filhos e tudo mais. Tem muita gente que não adota e também tem uma família. Então, assim, porque também a gente cria na nossa cabeça uma imagem de família como se fosse a imagem americana, né? Muitas vezes, papai, mamãe, filhinha, né? E a gente esquece da multiplicidade de possibilidades que é ter uma família, né? A gente pode ter famílias que não são exatamente de sangue, ou a gente pode ter filhos adotivos, a gente pode ter eu posso ter um parceiro, eu posso ter uma parceira e temos filhos e cuidar desses filhos. Então, assim, existem muitas possibilidades de se amar e de se nutrir. Então também, assim, pensar aqui no que fizeram com essa arquetipia dessa mãe
e onde esse lugar, né? Que agora, graças a Deus, eu vejo que tem muitas mulheres resgatando, pensando, né, nesse lugar, mas que muitos e muitos tempos, até hoje em dia, eu acho que é um pouco não falado, né? Colocar debaixo do tapete, foi isso que você falou, é como se fosse, quis ter filho, é natural, cuida aí, e não se fala sobre essa mãe, não se tem esse cuidado com essa mulher que fez um rito de passagem gigante, de onde ela nunca mais vai voltar. Exatamente. E é tanto olhar para o outro, cuidar do outro, que de repente, quando ela tem a oportunidade de olhar para ela, parece que nem esse espaço ela tem. Nunca tem esse espaço. Ela perde ela mesma ela se enfraquece, porque como a sociedade enfraqueceu essa arquetipia, quem tem essa arquetipia já se sente frágil por natureza. Já a pessoa mesmo até retomar o seu valor, o seu lugar e entender isso tudo. Tem pessoas que tudo bem, escutam um balde e falam, sou isso mesmo, é isso que eu quero, vou cuidar do meu filho, não me enche o saco. Mas tem muita gente que fica culpado, né? Mas eu não estou produzindo, mas eu não estou ajudando, mas enfim, e vira uma esquizofrenia, sendo que calma, né? Assim, vamos entender o que é essa função e por que ela é vista dessa maneira nessa sociedade que a gente viu, tá vendo aqui ao longo das tendas, o quanto essa cultura, uma cultura inteira de 4.000 anos, virou de cabeça para baixo e se transformou numa outra coisa que não engloba o feminino, que não recebe esse feminino, que tem uma outra estrutura de pensamento, porque não passa por esses mistérios que a gente viu na deusa, que a gente está vendo aqui na deusa tríplice, né? Deméter é uma deusa tríplice da vida, morte e vida dentro do corpo, não tem esse entendimento intrínseco, né? Muito assim profundo, que a mulher, querendo ou não, as mulheres que têm útero, menstruam e engravidam, elas passam por lugares na vida assim que Uhum. é isso, não tem como dissociar. Então, E que condena, né, Jaque? Que condena com que a gente simplesmente compre uma única versão, né? E seja fiel a essa versão a vida toda. porque como a sociedade colocou, né? E aí, Exatamente. se a gente não ampliar o nosso olhar e estudar um pouco mais historicamente falando, a gente fica preso nisso como se isso fosse a verdade absoluta. Sendo que isso é uma verdade absoluta mais recente do que a outra verdade absoluta, onde enalteciam essa arquetipia e o lugar da mãe. Eles se preocupavam com como as mulheres vieram, né? Então, deixa eu ver aqui. Perfeito. A mulher. Então, eu sempre me perco aqui, ó, parte da chaga da Deméter. A Deméter, ela, como a gente viu aqui, que ela vem da deusa mãe, né, absoluta, que a gente viu em Creta, que era esse culto da grande deusa, embora ela já esteja nessa arquetipia repartida, ela vem desse culto. Ela presidia todas as formas de reprodução, de renovação da vida, inclusive a vegetal. Ela possui uma identidade mística com a sua irmã. Aí já entra no lugar da. A gente viu aqui nas outras lives que tem mitos antigos que deram origem ao mito de Deméter e Perséfone. Por exemplo, de Nani e Ereshkigal, que eram duas irmãs. Todos esses mitos, eles falam mais ou menos a mesma coisa. São duas energias complementares, né? Uma energia mais solar, uma energia mais lunar, mais oculta, mais sombria, que precisam se integrar para que esse ciclo da vida, da morte e do renascimento aconteça, não só na Terra e gere vida, gere prosperidade, gere alimento, como dentro dessas mulheres que tinham, né, que têm e tinham útero e que sangram todo mês e que ovulam todo mês e que têm esses mistérios dentro do corpo que são, como em Eleus eles chamavam de mistérios menores, mas não no sentido menor de diminuído, no sentido negativo. Menor no sentido que é o mesmo ciclo da Terra e da vida, só que ela acontece dentro do corpo de um ser humano. Então é uma reprodução da natureza, né? Então ela possui essa identidade mística com a sua sombra, ou seja, Deméter e Perséfone são facetas da Lua, são facetas da mesma coisa, né? Com a sua irmã sombria, que nesse caso é a filha, do mundo avernal, e que dá à luz a um filho divino, que a gente viu aqui no caso da Perséfone, que é Dioniso, que se torna seu consorte, porque em muitas. Porque embora tenha a deusa e o deus morra no outono, né, aí tem o inverno, ele começa a voltar e na primavera ele volta, mesmo ele sendo um deus, uma energia masculina, ele é ressuscitado por essa energia feminina que é o grande todo, que é a doadora da vida, né? Então ele vira filho e consorte dela ao mesmo tempo. Sim. A gente viu aqui que os mistérios de Eleusis, eles na verdade continuaram até depois da implementação do cristianismo.
que o último templo, né, o templo mesmo, assim, ele só foi destruído em 396 depois de Cristo. Foi Alarico o Gordo, que era o nome dele, que foi quem destruiu o templo, e depois vieram os monges cristãos que acabaram de destruir. E a partir daí, a Deméter virou a Virgem Maria. E aí ela foi colocada no céu, intocada, a terra virou um lugar de pecado e suja, o sangue virou o sangue de Cristo, então o nosso sangue menstrual, ele é tóxico, ele passa a ser tóxico, passa a ser sujo e passa a ser também coisa do demônio. Aconteceu realmente isso na Idade Média. E aí a gente tem essa imagem de Ísis, Deméter, grande mãe, Ísis, Deméter, e nos transformada na Virgem Maria, que é uma mortal, e que também tem um filho, mas é um filho homem. Ela também não tem a parte tríplice, né? Que nos contos é a relação da mãe com a filha, que é muito forte também. Aí já somos a era do pai, né? Já Né, era do Jaque? pai. Já é a era do pai. Que surgiu assim uns 1000 anos antes do cristianismo, que a gente conhece, né? Do ano Zé Marco do cristianismo. Antes de Cristo, a gente já tinha já começou esse sistema patrilinear, que já não considerava a mãe. Isso foi aos poucos acontecendo, na verdade, a junção dos deuses masculinos com femininos, até que os masculinos se propuseram quando a mãe deixou de ter direito sobre o filho. E aí, o que acontece? O lugar onde era o Templo de Eleusis, que era um lugar sagrado, construído sobre uma nascente, sabe? Era todo estudado na época onde eles iam construir um templo, era super assim, né? Rico de detalhes. Eles não construíam um templo do nada, era um ponto de poder mesmo. E hoje em dia, Eleusis é um dos lugares mais poluídos no Mediterrâneo. Tá? Era o lugar de louvação da Grande Mãe. Então, ó, Absurdo. a Deméter também, ela é associada à terra porque ela tem esse lugar da nutrição, da renovação, né, do criar, mas ela não é Gaia, que é a terra, ela não é a deusa da terra. Ela, como uma deusa tríplice, ela abrange os 3 mundos, é diferente. Então, o seu mito e culto dizem respeito aos 3 planos. Ela e a filha simbolizam os ciclos dinâmicos da natureza, que ocorrem no interior do corpo, que eu já falei aqui. E ela é representada sempre com a filha dela. Porque eu já falei aqui no começo da live, né? Você não antigamente não representaria a vida sem representar a morte, porque a gente tem que se lembrar que onde há vida há morte, onde há luz há sombra. Esses povos eles não dissociavam de jeito nenhum uma coisa da outra, era impossível. Então a intimidade, todas as pinturas, todos os vasos antigos que a gente tem de Deméter, eles mostram Deméter e Perséfone já maduras. Tem a simbologia das duas juntas. Que a gente vê aqui que é ela, a Deméter, a Perséfone, a Hécate, a deusa anciã. As 3, na verdade, são a mesma coisa, né? Então, a intimidade da mãe e da filha, ela ressalta profundamente o caráter o caráter feminino da antiga religião, que era essa tríade, e que essa tríade, ela não só fala da donzela, da mãe da anciã, como ela fala das 3 grandes perdas da vida, né? Que é quando você tem a menarca, quando você menstrua a primeira vez e você começa a acontecer um monte de transformação no seu corpo, vários hormônios entram e a mulher começa a se desenvolver seio e aí começa a ficar corpo de mulher. Então, é a perda da infância. Depois a gente tem a perda da mãe quando a filha se casa, a filha vai se tornar mãe. Então, assim, passar o bastão para que uma outra mãe né, ocupe esse lugar. E depois, quando está chegando a fase da menopausa, que está se passando por arquetipia da anciã, que também é a perda da fertilidade, né? Então, são esses 3 lugares que essa tríplice energia feminina também representa. Então, vamos lá. E essa transição que a gente viu aqui em várias lives, e está falando um pouco mais porque está falando de Deméter, bem feita de arquetipia, esses ritos de passagem bem pontuados, bem conscientes, bem interiorizados, eles fazem uma deusa madura, né? Eles fazem com que, na velhice, a mulher se torne a sábia, né? Que se buscava. Os mais velhos dessas antigas culturas matrilineares, eles eram os sábios da sociedade. Então, se esperava que eles iniciassem espiritualmente os mais jovens. E a mãe ensina o dia a dia, né? Ensina a coisa prática. Então, hoje em dia, essas fases raramente são completadas com sucesso, porque a gente tem pouca consciência delas.
né? Numa cultura Nossa, predominante. Jaque, que importante isso, muito importante isso, né? É uma cultura predominantemente masculina e que isso é passado assim, né? Às vezes você vai no ginecologista, toma uma pílula, assim, é tratado de uma forma tão yang, né? Vai lá, toma uma pílula, coloca tudo aqui, entendeu? Toma um remédio, não tem cólica, que assim, né? Até a própria Sim. gravidez, né? Ah, é uma coisa E virou, natural, é uma né? coisa Não natural, virou mexe. mãe, é mãe, acabou. Sendo que É, calma, não né? quer ser mãe, não quer ser mãe é titia, umas coisas muito, Muito enfim, muito distorcidas. desconexas, muito distorcidas. Então, ó, a Deméter, ela hoje está ferida na mesma medida que a nossa cultura está alienada dos ciclos maiores da Terra e dos ciclos menores, que são os de cada mulher, né? A mãe, ela se tornou uma máquina biológica de reprodução, né? Que favorece ou prejudica a nossa avidez desenfreada do poder e riqueza. Que a gente vê que a nossa sociedade é a sociedade da escassez, né? Essa energia patrilinear, ela vem com aquele lugar. A gente precisa pegar a terra do vizinho porque ele vai invadir, não vai ter comida para mim. É uma cultura que está sempre com medo, com medo, com medo de faltar. Enquanto a cultura da natureza é uma cultura transbordante de prosperidade. A natureza ela se renova, ela não tem essa questão de não ter. Tudo bem, tem os ciclos que podem ser observados, né? A gente sabe que o inverno é mais escasso, tudo mais, mas assim, não tem esse medo constante e essa necessidade de destruir o outro, porque o outro está competindo com você. Se eu não destruir o outro, ele vem aqui e vai roubar o que é meu. É porque aí eu vou ficar Sim. sem, é escassez. E também é uma escassez que sugere o consumo, né, Jaque? Claro, né? Porque você tem que consumir para não faltar, você tem que fazer estoque, você tem que. O desapego passou longe, porque você precisa ter, porque vai faltar para você, para os seus. É um chip, né? Então a gente retira a mãe da comunidade e dos ambientes, né, de trabalho para confiná-la numa abstração chamada família, né? Aí não temos quase nenhum espaço para a consciência de Deméter nas nossas religiões. As mães e seus filhos são a última prioridade do planejamento econômico e social, né? O amor entre a Deméter e Perséfone, lindo, maravilhoso, aquele segredo entre mãe e filha que somente elas podiam partilhar, que a gente tinha nos louvores à deusa, eles se perdem, né? Aquele espelhamento da mãe na filha. A mãe aprende com o seu próprio self feminino ali na filha e a filha aprende com a mãe, né? Então, a parte antagonista também tem assim, isso é uma coisa nutrida e alimentada, esse amor entre mãe e filha. Mas agora eu vou falar também do aspecto negativo disso, que são aquelas mães também que acabam ficando querendo projetar na filha tudo que elas gostariam de ser e não são, né? E acabam tendo inveja, acabam tendo rancor, então assim, tem que ser medido. Mais que antigamente, isso era uma união, a mãe e a filha, esse espelhamento, era visto de uma forma saudável, não competitivo, porque uma aprendia com a outra, né? Era uma cumplicidade, era, como é que eu vou dizer, ensinado essa cumplicidade, né? Era tipo incentivado essa cumplicidade. Então ela era Sim, num lugar mas saudável. não era era um lugar saudável, né, Jaque? Mas não era essa obrigação também, né, da filha, né, achar que não consigo te dizer assim, mas como se fosse a mãe querer fazer exatamente esse espelhamento, mas de uma forma que obriga, né, a filha a achar que tem que cumprir algo e perde-se aí a identidade, né, dessa desse complemento, né? Desse continuar, dessa nova geração. Exatamente. Essa cumplicidade de Deméter e Perséfone, ela é uma cumplicidade natural e saudável que diz respeito aos ciclos. Isso que você falou tem muito no arquétipo da Hera, da Mãe Hera. E a gente vai ver por quê. O que fizeram com o arquétipo da Grande Mãe, que também era manifestado na Hera, quando casaram Hera com Zeus e transformaram ela na mãe da deusa do casamento. Então ela se tornou uma deusa ciumenta, uma deusa que fica espelhando nos outros o que ela gostaria de ser. Porque a mulher na época era travada, não podia fazer nada. Então ela fica projetando no trabalho do marido que ela gostaria. Ela vira aquela primeira dama, ou então aquela mulher, sabe, que é aquele ditado bizarro que diz que atrás de um grande homem tem que ter uma grande mulher, né? Atrás de um grande homem, né? Mas é porque foi assim durante muito tempo. E é isso que a gente está tentando fazer não ser reproduzido, mas é real, né? As grandes mulheres ficavam atrás dos grandes homens. Então, assim,
Então tem muito nessa arquetipia de Ares esse lugar de querer também competir, de querer que a filha seja o modelo que ela gostaria de ser. Então, ó, as chagas maternas da mãe Hera, por exemplo, provém muito, pode vir a prover, né, muito do fato dela ter perdido o contato com os mistérios de Deméter e Perséfone, que remetiam à unidade e o amor primordial entre mãe e filha. Então, é uma solidariedade entre as Perfeito. mulheres que remonta à plenitude e atemporalidade na consciência maternal. Que a gente até viu aqui na live do Rito de Passagem, né? Que uma se imortaliza na outra, porque você passa os seus conhecimentos, passa os seus saberes, e assim você imortaliza a sua sabedoria, né? A sua passagem na Terra através do outro, né? Então, o Senhor da Morte, o Hades, na verdade, que é o arquétipo da morte, ao raptar a Perséfone, traz a perda da unidade simbiótica de mãe e filha, né? Que quando a criança nasce, ela tá fora da mãe. A mãe ficou 9 meses gerando, tendo aquela criança com ela ali dentro do útero. Então, no útero elas estão unidas na própria fonte de vida em si. Então, a mãe Deméter ela quer a sua filha ali. E a pessoa que tem essa arquétipo de Deméter, ela quer que o filho fique sempre assim, perto, né? Quer sempre que o filho fique em casa. Tem uma dificuldade até de deixar o filho sair de casa. Fica querendo imortalizar o filho, fotografia, cachinho de cabelo, sapatinho. A gente viu aqui no mito de Ísis e de Deméter que elas tentam imortalizar o menino passando no fogo e é descoberta pela mãe do menino, e aí se mostra a grande deusa. Esse lugar de querer imortalizar a criança, de ter essa adoração à inocência, ao pueril, a essa figura, essa imagem da pureza dessa criança. Aí o filho Então, cresce, aí fala, aí volta em assuntos onde ainda era uma criança, lembranças de quando era criança, né, Jaque? quando era Muito, bebê, fica o muito, tempo quando era inteiro, bebê, fica muito comum a gente, né, às vezes escutar isso, receber fica isso. nostálgica, total. A mãe Deméter, ela tem essa nostalgia dos filhos pequenos, porque imagina, se o que nutre ela é cuidar desses filhos, quando eles crescem, ela sente a síndrome de ninho vazio muito forte, porque ela Muito. quer nutrir. Então, ou ela tem um neto logo para dar conta, ou ela vai ser aquela mãe que vai ficar pedindo o neto. A filha não quer ter filho, tá em outra, tá, sabe, sei lá, cuidando de outra coisa, e a mãe tá lá querendo que a filha dê um neto, porque ela precisa de alguma coisa para se agarrar nesse sentido de Porque ela nutrição. precisa desse poder, Desse poder e desse lugar, né, de se sentir útil nutrindo, que é onde ela brilha, né? nutrindo. É. Exatamente. Então, ó, ser mãe é conviver incessantemente com um tipo de perda, nunca parar de aprender a sacrificar o momento, enquanto o fluxo da vida prossegue sem cessar. Por isso que a deusa da vida está junto com a deusa da morte, porque ela nasce, a filho nasce, cresce, mas ele vai para o mundo, ele também não fica com a mãe. Então é um luto todos os dias, cada vez que ele cresce mais, cada portal que ele ultrapassa, cada rito que ele faz de passagem, a mãe vai perdendo o filho também, ela tem que aprender a lidar bem com essa perda, né? Então a beleza do mito está no infindável movimento de retorno, né? Então tem uma passagem citada por Jung que é muito bonita que eu falei aqui, que é uma que quando eu li a primeira vez, eu vi essa passagem a primeira vez, abriu um coisa em mim assim. A mulher Um concebe portal. um portal. Depois eu explico o porquê. A mulher concebe. Como mãe, é uma pessoa diferente da mulher sem filhos. Ela traz consigo o fruto da noite por 9 meses no corpo. Algo brota em sua vida que jamais a deixará. Ela é mãe e ela permanecerá mãe mesmo que seu filho morra, mesmo que todos seus filhos morram, pois em um momento ela carregou um filho sob seu coração e ele jamais volta a deixar seu coração, nem mesmo quando está morto. Nada disso um homem conhece, ele nada conhece. Esse é um texto, na verdade, do Jung, só que ele me fez compreender muito esse lugar, né, de mãe de anjo, né, essas mulheres que perdem os seus filhos e que mesmo que elas não tenham, né, o filho morra e elas não tenham outros filhos, elas se sentem mãe para sempre porque elas são mãe para sempre. Então esse lugar desse respeito pela mãe, independente se o filho dela se foi ou se o filho dela tá ali, entendeu? Então, uma vez que se é mãe para sempre. E aí ela tem o contato do plano espiritual dela com o filho dela, ela vai ter o jeito dela de conversar com ele nos sonhos, nas orações. Ele está presente, ela é mãe daquele indivíduo, daquela indivídua. Então, eu O acho muito rito foi importante. feito, né? O rito foi Isso foi feito, né? feito. E O não se rito foi volta. feito. E não Sim. se volta.
Jaque, eu sei que a gente tem muita coisa para falar e a gente tem basicamente 15 minutos. Tá, eu não sei se eu deixo para uma outra live. Bom, eu Mas vou eu falar. acho que a gente pode trazer aí um pouco mais da parte onde a gente fala dessa distorção de Demétero. Na verdade, eu queria falar um pouco do que fizeram com a gravidez, o que fizeram com esse lugar hoje em dia. Então Porque, assim, vamos. é que eu também tenho muitas pessoas falando que eu queria ler em algum momento. Ó, a gravidez, ela reorienta, ela reorganiza totalmente o corpo dessa mãe, né? Ela é tão séria, o rito de passagem, quanto é a primeira menstruação, que não tem volta. Uma vez que você menstrua e você começa a ter hormônios, começa a desenvolver corpo, vira mulher, tem que tratar com a sexualidade, não tem como voltar a ser criança. Assim como uma vez que você tem todas as funções bagunçadas para se reorganizarem de uma outra maneira para conceber uma vida, é uma mega mudança na vida da mulher. E é uma mudança que não é assim, né? Então, aconteceu. Um belo dia, virou a chave, virei mãe, então tudo acontece. Não, é como entrar na adolescência, né? Você vai aos poucos aprendendo a lidar e demora um tempão para você entender o que está acontecendo e, né, e se minimamente se organizar ali. Então, o seu corpo ele é tomado por várias transformações físicas e você é tomado por várias transformações emocionais, assim. Os psicólogos, psiquiatras, eles falam que é muito comum que a mulher que está para ter um filho, ela tenha um contato muito forte com o arquétipo da morte, que é o arquétipo que acompanha o arquétipo da vida. Então, sonhar perdas, sonhar com morte de criança, com doença, com coisas abomináveis, assim, medos e frustrações, vêm coisas dos passados ancestrais, às vezes de vó, de mãe, que nem se imaginava que existia, que está no seu HD, que podem vir à tona, né? Podem transbordar nesse momento da gravidez. Então é uma loucura, a pessoa fica meio doida, fica meio né, doida no bom sentido, assim, fica cheio de novidades, né? Como lidar com uma sociedade tão taxativa. Então, ó, como vocês são mães, querem ser, encontro muita dificuldade ainda em lidar com esse tabu em nossa cultura. Não sou mãe, não quero ser desde sempre por escolha minha. Não, hoje em dia a gente está, graças aos deuses, né, se libertando um pouco, né, devagarinho, mas chegamos lá, né, aos passinhos, mas vamos chegar lá desse lugar, né, dessa obrigação de ser mãe, porque a gente viu que a única função da mulher era essa, ou ela ia virar sacerdotisa, ou ela ia virar prostituta, né? Não existia lugar para mulher que não era mãe, não tinha uma família. Hoje em dia já tem. Existem vários arquétipos. Falou aqui da Ártemis, que às vezes não necessariamente quer ser mãe, não se vê nesse lugar. Então, assim, também se libertar e entender que isso foi uma construção histórica, sabe? Se alguém vier encher o saco, fala mesmo. Fala, olha, não compactuo com esse tipo de obrigação, né? Ser mãe é uma coisa muito séria. Você tem que ser E se você Jaque, realmente... e uma Fale, eu coisa, tô aqui. né? Eu acho que não existe uma verdade absoluta sobre isso, né? Você pode ter várias fases na tua vida. De repente, você tem referências sobre que ser mãe é algo negativo, que é algo muito fraco. Eu vejo muito isso. Mulheres que quando chegam é, perto dos 40 anos mudam completamente de ideia de ser mãe. Também E tem que tá isso. e tem isso, e eu acho que isso é uma liberdade que você constrói com o tempo, né? Que de repente você tem um momento da tua vida que você quer se dedicar mais ao trabalho, ou que você tem referências de que ser mãe é algo muito negativo, que você vai ter que dar conta sozinha, que você vai ferrar a tua vida, ou que ser mãe é algo fraco. E aí, de repente, com o tempo, você também pode mudar de ideia. Então, eu acho que é muito livre também para você entender quais são as referências que você tem. E também tá tudo bem se você não quiser ser mãe. Exatamente, a gente vê aqui que a inteligência cíclica é isso. Você pode variar de um arquétipo para outro. Você não é ninguém é totalmente uma coisa. Você pode estar vibrando mais de uma coisa, vibrando mais do outro, e pode também não ter menor identificação com esse arquetipia da mãe da Deméter, e tudo bem também, né? Essa obrigação já passou. Tinha épocas que era muito duro. Hoje em dia, acho que já está um pouco mais flexível, né? Eu não vejo também que. Eu vejo que ainda há muito preconceito, mas eu vejo que há muita flexibilização e pensamento para uma libertação também disso. Com a repressão dos Uhum. cultos crônicos da deusa da terra que engole e devolve o morto, provocando um novo nascimento, combate-se a crença na reencarnação, substituídos pela linha reta em vez da espiral. Também,
elas falam desse lugar do retorno, do cíclico, né? Eles louvam também um lugar de que a coisa morre para ela retornar. O próprio Deus morre para renascer na primavera. É a grande prova da regeneração da vida. Então, assim, Uhum. muitas coisas foram se transformando, né? Vamos ver até onde a gente consegue ir. Será que a gente lê as perguntas agora ou a gente continua? Porque também está perto. Ou eu posso Eu continuar acho que a numa gente, outra live da lua cheia. eu acho que a gente pode continuar na outra live, porque tem muita coisa legal para a gente trazer. A gente, Que infelizmente, não agora, vai conseguir resumir em 5 minutos. até porque agora, gente, eu vou entrar na parte de gravidez, de como isso se dá. A mulher grávida na sociedade contemporânea, o parto, o pós-parto. Eu vou entrar num lugar assim que é muita coisa para trazer e realmente vale trazer isso com calma. Porque Bom, tá bom, a gente já vai trabalha isso na acabar próxima. a nossa live, mas, gente, eu queria agradecer aqui todo mundo que acompanhou a gente. É realmente muita coisa, a gente adoraria ficar aqui horas conversando na nossa tenda. Então, a gente vai deixar a continuação para falar especificamente, né, do que aconteceu com essa gravidez, com os partos e trazer esse tema de maternidade que é muita coisa, é muito interessante e muito necessário.